Fala aí, Márcio. Tá entrando? Já entra aqui ao vivo também, meu amigo. Perfeito. Vamos então iniciar. Só esperar o pessoal começar a entrar. Boa noite, Márcio. Como é que você tá aí? Boa noite, Boa estamos noite, bem. estamos bem. Tudo em ordem por aí? Como é que tá o frio aí de São José do Rio Preto? O frio de O 39 frio de graus. 39 graus. Aí tá. O Tá pessoal tá entrando gostoso aí, boa aqui noite, no meio. pessoal. Eu acho que tá tendo um Eu acho que tá delay tendo um aí. delay aí. Com certeza tem o delay quando a gente tá. Quando começa a transmissão pra gente tem alguns segundos, acho que dá quase um minuto de atraso. Mas o pessoal já tá entrando Boa noite, Boa noite, Moroni. Moroni. consideravelmente. Oi? Pessoal entrando aí, boa Pessoal noite a entrando aí, boa noite a todos. todos. Ó, o Johnny Já aí. entra, Ó, o Johnny aí. Boa noite, Boa pessoal. deixa eu noite. só compartilhar em alguns grupos A aqui. A Josi. Josi. Boa noite, Boa noite, Josi. Josi. Samir entrou. Samir entrou. Douglas, boa noite, Douglas, boa Douglas. noite. O pessoal tá O pessoal entrando tá aí. entrando aí. Acho que tá tendo um Acho que tá tendo um delay. delay. Pessoal, confirma aí pra Pessoal, gente no confirma aí pra gente no comentário. comentário. Tá tendo um delay Tá aí tendo um entre a fala delay minha e aí do entre a fala Lucas. minha do Lucas. Acho que entra as Boa nossas. noite, Boa noite, Primária Nosso Sul de áudio Primária Sul Santos. de Santos. não tá tendo um delay tão grande assim, não. Eu tô te ouvindo, Eu mas tô eu te me ouvindo, ouço mas duas eu me vezes. ouço duas vezes. É, acho que quem tá ouvindo deve estar ouvindo normal, até onde eu espero. Ah, ela tá É falando só que Ela tá tá com tu. falando que eco. tá com eco. Será que eu Será que entrando e eu saindo, Não, 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 saindo e não, não. entrando? saindo e entrando? Não, não. Pode ficar tranquilo. Faz o seguinte. Ah, Pessoal, até a gente pede desculpa. A gente é tudo amador de Instagram, pelo menos eu. Mas para resolver isso, para não ficar com eco, é a hora que a gente for conversando sobre o livro, eu vou mutar o meu aqui, aí você vai ver que não vai ter o delay, nem eco, nem nada. Faz o teste aí, pode falar. vamos lá. Já funcionou já. Eu acho que já funcionou, já tá sem eco aqui. Alice entrou. É, Alice entrou. bom, vamos então iniciar. Queria agradecer ao pessoal por estar entrando, por estar participando da nossa transmissão aqui no canal Pelo Estudo e Pela Fé. Hoje nós vamos iniciar um resenhando novo. Nós fizemos duas edições já desse pequeno programa, com a participação do Vitor Neres. A primeira vez a gente conversou sobre o livro do Dostoiévski, Crime e Castigo. Algumas semanas atrás, alguns dias atrás, eu fiz com o Moroni Linhares, que estaria participando aqui hoje com a gente, mas por um imprevisto ele não pôde estar, mas em breve ele retornará a esse projeto. E a gente está iniciando agora uma série de lives do Resenhando, especialmente do livro Discursos de Brigham Young, publicado originalmente em 1926, depois reeditado, e a última edição, pelo menos brasileira, que eu tenho aqui, me corrija se estiver errado, Max, ela é de 1952, ou início lá dos anos 50 do século passado. Então, o que é o livro Discursos de Brigham Young, ou do presidente Brigham Young? Bom, acho que dispensa apresentações quem foi o presidente Brigham Young, segundo presidente da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, primeiro governador do estado de Utah e assim por diante. Esse livro ele é um compilado dos discursos, ou de boa parte dos discursos que ele deu na vida dele,
como presidente da igreja. Discursos proferidos de dezembro de 1951 até agosto de 1877. E tudo isso graças à seguinte questão. Toda vez que o presidente Young ele fazia uma viagem, fazia discursos, ele tinha alguns secretários que faziam as anotações dos discursos que ele proferia, e tudo isso era publicado depois no Journal of Discourses. E aí tem essa coletânea dos discursos do presidente Young. Esse livro ele é editado pelo John A. Windsor, e ele escreve algo bem interessante aqui já no prefácio, só para apresentar o livro. Ele diz que os discursos que compõem este livro foram proferidos extemporaneamente. Nesse conjunto não foram considerados documentos oficiais do governador Brigham Young, mas as epístolas assinadas por ele e seus conselheiros, nem as epístolas assinadas por ele e por seus conselheiros na presidência da igreja. Ou seja, esses aqui são os discursos próprios do presidente Young relacionados à doutrina da igreja. Então, palavras dele como governador de estado ou declarações assinadas com a primeira presidência não contam. Que se contasse, acho que daria para encher bibliotecas e bibliotecas só dos discursos do presidente Young. Então passo a bola ao Max agora, que vai fazer uma introdução de quem foi John A. Windsor, aquele que organizou esses discursos e publicou o livro. Bem legal, Lucas. Lembrando também que, né, falando sobre a questão da compilação aí, que o John A. Windsor fez, né, ele deixa bem claro que são compilações de discursos verbais, né? Tudo que foi proferido verbalmente pelo presidente Young, ele foi compilado então para esse livro, né? Então, como bem você falou, não é nada escrito nem oficial que saiu assim meio por caneta, né, ou tal, mas que foi verbalmente falado e foi transcrito ali pelos secretários e outras pessoas próximos ao presidente Brigham Young. Então, boa noite, pessoal, sejam bem-vindos aí, Sheila Toledo entrando, Alice, boa noite. Fica com a gente aí, pessoal, que a gente vai bater um papo sobre o livro Discursos de Brigham Young, né? O segundo presidente da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Quem fez a compilação desses discursos não foi o próprio Young, não é um livro dele, mas é um livro compilado pelo John A. Windsor, que foi do coro dos 12 apóstolos, né, da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. John A. Windsor, ele foi, então, escritor de vários livros, né, ele foi educador, ele foi reitor de faculdade, né, reitor estadual da Faculdade Estadual de Utah. Ele foi químico, bioquímico, né, fez doutorado em bioquímica, e ele foi um especialista em agricultura, né, nessa parte o Selmir que colocou, o Moroni Linhares deu bolo? Hoje deu imprevisto lá para ele, infelizmente ele não pôde estar com a gente, mas a gente vai explicar aqui que a gente vai resenhar esse livro em partes, então nas próximas ele vai participar sim, tá? Fica triste não aí, ele vai estar com a gente. Então, o John A. Windsor, ele foi um cara muito prolífico, né? Ou seja, ele fazia muitas coisas, né? Prolífico escrevia muito, tinha muito conteúdo, né? E ali, em um determinado momento da vida dele, ele era um cara que estudou muito a doutrina da igreja, né? A teologia da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, né? Ele se aprofundou nos discursos de Brigham Young e ele viu que tinha um tesouro ali, principalmente desses discursos que não estavam escritos, mas sim eram falados, né? Mas estavam escritos porque outras pessoas acabaram escrevendo, e ele fez essa compilação. Então é um estudo profundo sobre, né, o Evangelho de Jesus Cristo, é um aprofundamento sobre o Evangelho de Jesus Cristo, sobre a teologia, né, que é toda a verdade. E John A. Windsor foi muito feliz na compilação desse livro, né? Aqui, para quem conhece, é mais ou menos o que o Felipe Moura Brasil fez compilando o livro O Mínimo que Você Precisa para Não Ser um Idiota, né? Pegou vários artigos ali do Olavo de Carvalho e compilou em temas, né? Então, o livro também é a mesma coisa, são temas. A minha mãe aí, boa noite, mãe.
acompanhando. A mamãe sempre acompanha, né? A mamãe tá em todas, né? A mãe sempre apoia os filhos, né? Então, o livro é separado por temas, né? Dentro de cada capítulo tem um tema principal, um título principal, e dentro dos capítulos tem subtítulos. E esses capítulos e subtítulos, esses títulos e subtítulos são dados através desses discursos verbalmente falados, né? Eu acho que a gente já pode prosseguir aí para o prefácio e o primeiro capítulo, Lucas. Vamos sim, vamos então já iniciar o capítulo 1. Aquilo que você falou, ele pega bastante a respeito do Evangelho, e justamente esse é o capítulo número 1, a definição do Evangelho de Jesus Cristo. O seu Mir perguntou do Moroni, eu acho, né? Ele disse que teve um imprevisto, mas eu acho que ele não quis participar da live comigo porque o time dele perdeu na copinha, né? Então deve ter ficado triste, não quis dividir o espaço com um palestrino, né? Então o Moroni deve ter ido chorar lá na cama. Brincadeiras à parte. Bom, vamos então iniciar com o capítulo 1, que é justamente o que você estava falando. São os tópicos do Evangelho. O capítulo número 1 é justamente esse, a definição do que é o Evangelho de Jesus Cristo. Igual o Maxwell falou para vocês agora, em cada capítulo ele tem os subtítulos, e ele vai aprofundando de acordo com esses subtítulos dentro do capítulo. E esse primeiro subtítulo é bem interessante aqui, que dá bastante conversa aqui, Maxwell. O Evangelho é constituído de leis eternas. E a definição disso que o presidente Yang coloca é a seguinte, né? Que o Evangelho é um plano ou um sistema de leis e ordenanças. Ou seja, as leis do Evangelho, o Evangelho de Jesus Cristo, ele é um sistema de leis. Então até mesmo os céus são governados, regidos pelas leis. Maxwell é o homem aí das leis da nossa página. Acho que pode falar bastante sobre as semelhanças, o que tem a ver o Evangelho e as leis. Bem interessante essa parte, né? Eu não sou o homem das leis, não. Quem dera. Já tá falando, né? O Evangelho e, portanto, Deus aí realmente é o dono das leis, né? Mas é interessante se a gente prestar atenção nas escrituras, né? Como a linguagem... Tem um cachorro aqui latindo safado aqui. Se vocês estão acompanhando aí, o cachorro tá junto na live hoje. Como a linguagem assim, do direito, né? Ela é envolvida dentro do Evangelho, né? A gente tem muitos termos, que a gente... É quase uma faculdade de direito ali dentro do Evangelho, né? A gente tem a questão do tribunal de Deus, a gente tem a questão das leis, né? Dos decretos de Deus. A gente direto, né? Tá ali vendo termos que são assim, termos jurídicos, inclusive, né? E aí a gente pega, né, na primeira definição aqui que Brigham Young traz para nós, né? Definição do Evangelho, né? E aí como subtítulo, Evangelho é constituído de leis eternas. É que há uma ordem para todas as coisas que são criadas, né? Há uma ordem no cosmos, né? Há uma ordem no divino. E quem rege essa ordem no cosmos são leis eternas, né? Essas leis eternas são imutáveis e nós, através do Evangelho, a conhecemos. Elas são apresentadas a nós, né? Fazendo aqui um paralelo, existe um estudo, né, um livro chamado Suma Teológica, né? Que é escrito por São Tomás de Aquino, onde ele vai fazer várias questões sobre Deus, né, e sobre a teologia cristã, com bastante base em Santo Agostinho. E uma das questões, lá, questão 90, da segunda parte da Suma Teológica, ele vai falar sobre as divisões, né? Ele vai falar das leis, da lei eterna, da lei natural e da lei dos homens, né? Então, realmente existe essa hierarquia, né? A lei eterna, a lei natural, a lei dos homens. A lei eterna constitui todo o Evangelho e todas as coisas para a salvação, criação de mundos, para as eternidades, né? A lei natural é o que constitui as coisas como elas são organizadas, né? As estações, o sistema solar, os planetas, os elementos, todas essas coisas. E a lei dos homens
acaba aí entrando em terceiro lugar nessa hierarquia, né? Infelizmente a gente vive, aqui fazendo um paralelo, né? A gente vive numa época onde essa hierarquia está trocada, né? A lei dos homens está querendo tomar a lei eterna e a lei natural, e por isso que a gente vê que o mundo está uma bagunça, né? Então é bem importante a gente compreender essa hierarquização, e é interessante que o Elder Whitson, né, comece a ditar, comece o livro colocando já esse ponto, né? O que qual é a definição do evangelho, então, o que essas leis eternas, né? Ele chama de sistema de leis, né, e ordenanças, sistemas de coisas que nós vamos fazer, que foram constituídas por Deus, que nos qualificam, nos purificam, nos modificam e nos ajuda a voltar à presença de Deus, né? Sendo ali obediente naquele caminho. Porque são por meio dessas leis que tudo está organizado, e a gente obedecendo essa organização, a gente consegue então estar em harmonia com estas coisas, né? Ele fala que a verdadeira ordem dos céus é a lei eterna, né? Então é interessante a gente pensar sobre isso, né? Dessa ordem. Às vezes as coisas estão muito bagunçadas, né? E a gente sabe que o céu não é uma bagunça. Então essas leis eternas, esse plano, o plano de salvação é uma grande, um pedaço de como funciona essa lei eterna. Quando nós conhecemos o plano de salvação, portanto, a gente conhece, compreende o regimento dessa lei eterna. Em partes, né? Porque tem mais coisas, né? Os outros mundos, as outras criações, coisas que a mente humana ainda não consegue compreender ou vislumbrar, ou ainda não contemplou, faz parte dessa lei eterna. Então a lei eterna é muito maior do que nós, né? Tá envolvida aí a providência divina e todas as coisas, atributos de Deus e coisas que ele fez, né? O Pai. Então, começa por ela, né? O Evangelho começa pelas leis eternas. Até pegando esse gancho que você falou, que essas são leis muito maiores do que nós, é interessante que ele coloca aqui já no segundo parágrafo, né, logo depois disso que a gente comentou. As leis do Evangelho nada mais são do que alguns princípios da eternidade revelado aos homens. Ou seja, alguns princípios são revelados para nós aqui no tempo que nós estamos aqui na Terra. Mas pode ser que haja muitas outras coisas que talvez não seja a hora, não seja pertinente desta Terra, que nós ainda não conhecemos por não serem reveladas. Isso até me lembra um discurso do presidente Uchtdorf. Talvez não tenha sido ele a primeira pessoa a falar isso, mas que eu me recorde. Alguns anos atrás ele deixou isso bem claro, que a restauração do Evangelho, ela não era um fato, um ocorrido num único ponto, mas sim todo um processo que tinha começado lá na primeira visão com Joseph Smith, em 1820, e ela estava continuando até os nossos dias. E isso é interessante porque cabe muito bem aqui. São leis, alguns princípios da eternidade revelados. E o que a gente passou assim, recentemente na igreja? Novas revelações, algumas alterações até daquilo que a gente estava acostumado com alguns programas e sistemas da igreja, que foram, por revelação, revisionados e alterados algumas coisas, né? A gente pode lembrar aqui a questão dos ministradores, a questão da idade dos missionários, enfim, uma série de coisas, e até a parte, entrando até a parte doutrinária sendo revelado ao longo de todos esses anos. Então a gente precisa lembrar sempre isso. São leis e também ordenanças e os princípios revelados, mas a gente não pode pensar que tudo já foi revelado, senão a gente até quebra a própria regra de fé. Nós acreditamos que muito mais ainda vai ser revelado, e tudo isso é a verdade, como está lá em Doutrina e Convênios, né? A verdade nada mais é do que o Evangelho de Jesus Cristo. E ela vai sendo dada, como diz lá nas Escrituras, no Velho Testamento, linha sobre linha. Então toda essa doutrina, toda essa verdade, ela ainda está sendo revelada, né? Toda essa lei que rege, como ele diz aqui, o mundo celestial, rege o mundo dos deuses, como ele diz, ela vai sendo revelada para nós aos poucos, até para a gente poder conseguir assimilar todas essas coisas. Bem verdade, né?
Pegando um trecho aqui, que eu marquei aqui, ele diz assim, ó, não existe ser algum em todas as eternidades que não seja governado pela lei, né? Quem deseja ter liberdade e não ser sujeito à lei, né? Aqueles que pertencem às profundezas. Então, é bem interessante que a gente se apega ao Evangelho, e claro, né, o Evangelho, Deus, ele tem a misericórdia, e ele tem, né, diversos pontos que nos traz, né, tudo está envolvido o amor, né? O Espírito Santo é chamado de o Consolador, né? E como o consolo é bom a nós, quando a gente é consolado, a gente sente o amor. Mas não só isso, né? O Evangelho é constituído por ordem e por leis, né? E por quê? Porque essas leis, essas ordens, né? Elas permitem com que existam meios que, ao nosso arbítrio moral ser utilizado, a gente possa, então, seguir, né? Se não há uma lei a seguir, como é que a gente vai fazer escolha, né, do que devemos fazer ou como fazer, né? Então, é importante que a gente tenha esse conhecimento também. Lá em Doutrina e Convênios 76, né, no livro de Doutrina e Convênios 76, vai falar bastante sobre essas questões, né? E uma fala que está lá na revelação de Joseph Smith é que ele fala que pessoas que vivem pelas leis celestes, né, se tornam corpos celestes, né? Então, isso aqui vai ser tratado um pouco mais adiante ainda nesse capítulo, né? Mas o Evangelho, ele não existe para modificar a gente no final de nossa vida, né? Mas para modificar a gente diariamente. Diariamente, né? Ele fala até depois, né, que a nossa religião é uma religião prática do cotidiano. Então, exige de nós o interesse de sabermos quais leis são essas, para que nós possamos nos adequar a ela, viver através delas, para que diariamente nós nos aperfeiçoamos. Essas leis nos aperfeiçoam. E aí o mais importante entendimento, né? São essas leis dos céus que nos libertam, né? A gente tem sempre a noção, e o mundo conspira, favorece essa percepção para a gente, de que a liberdade é você fazer o que bem entender, quando quiser, como quiser. Mas aí que está o grande engano, né? A grande armadilha do inimigo, né? Quando ele diz que a gente está liberto, quando o Caim vai lá e mata Abel, primeira coisa ali, eu não lembro assim, né, ao pé da letra que está escrito, né? Mas eu lembro que ele fala assim, ele se sente livre, né? Agora eu sou um homem livre, uma coisa assim que ele diz, né? O inimigo tentou ele daquela forma. Quer dizer, ele fez ali o primeiro assassinato, descumpriu primeiro a lei do sacrifício, ele descumpriu, fazendo outro tipo assistindo, o Leandro aí, boa noite, Leandro. Ele descumpriu, né, as questões da lei do Senhor, ali, a lei do sacrifício, acabou ali cometendo o primeiro homicídio na terra, e ele se sentiu livre, estou livre, né? Então, a questão da liberdade é uma das armadilhas maiores que o inimigo implantou desde o começo da criação da terra, né? Então, as leis, elas nos santificam, nos purificam, por isso elas nos tornam livres, ou vice-versa, elas nos tornam livres e assim nos santificam e nos purificam. Existe um escritor filósofo brasileiro, né, que chama Victor Salles. Ele fala o seguinte: não existe liberdade sem responsabilidade. Ou seja, toda vez que nós agimos irresponsavelmente e estamos achando que estamos livres, na verdade nós estamos escravizados. E muitas vezes nós achamos que atender aos nossos desejos, atender aos nossos pensamentos, enfim, né, e fazer o que eu bem entender, o que eu bem quero, pensar com o nosso, né, eu sou o dono de mim mesmo. O que a gente está fazendo, né? Voltando aqui um pouco do que a gente está dizendo sobre as leis eternas. A gente se coloca acima do patamar dessas leis, dizendo que nós somos a própria lei, né? Então, existem as leis eternas que governam todo o universo, todas as criações de Deus, governam os céus, e a gente não pode duvidar que estabelece toda a ordem e a proteção para qualquer ser, né? No sentido eterno, né?
E aí você vai falar assim, não, eu vou ignorar essas leis porque eu sou melhor do que elas, sou maior do que elas. E eu vou estar verdadeiramente livre se eu ignorá-las ou se eu deixar elas de lado, né? Então, olha esse pensamento, né? Quando nós fazemos isso, nós estamos escravos, porque a gente vai ser diminuído de tomar várias escolhas, porque quanto mais escolhas ruins nós tomamos, menos escolhas nós temos, né? Uma maneira bem simples de explicar isso, né, sobre a questão da escolha e das leis. Então a gente tem aí a clara, e todo mundo sente ela, né, a lei da gravidade, né? Ninguém aqui vai discordar da lei da gravidade, né? E vamos supor que a gente está em cima de um prédio ali, de um penhasco, seja o que for, alguma coisa muito alta, e ali tem a placa dizendo o seguinte: não pule. Não pule. Tem uma placa ali falando para você não pular. Ok, você pode muito bem ignorar essa placa, né, e dizendo, essa placa aí não é para mim, é para outra pessoa. Eu faço o que eu quiser da minha vida, eu escolho, eu sou a lei, né, praticamente isso. E você pula. Ao pular, você eliminou todas as chances, todas as outras escolhas que você poderia ter. Porque naquela consequência de ter quebrado aquela lei, que no caso aí é a lei da gravidade, você está sujeito a consequência dela. Enquanto você está caindo naquele despenhadeiro, ou de cima de um prédio, ou de onde for, todas as suas escolhas foram eliminadas. Você diminuiu, você só tem uma escolha, esperar a consequência acontecer. Isso acontece também no nível espiritual, quando nós quebramos as leis, né? Quando, por exemplo, eu estava lá em cima, eu podia, então, escolher não pular. Escolher ficar ali sentado. Escolher voltar. Eu podia escolher pintar a placa. Eu poderia escolher outras coisas. Mas ao ignorar ali aquele aviso, eu pulei e aí minhas escolhas diminuíram. Então é impressionante como a gente precisa perceber como as leis, né, no caso aqui a gente está falando não leis dos homens, mas as leis eternas, portanto o evangelho, os mandamentos de Deus, os convênios de Deus, nos protegem, né, e nos ajudam aí a ter mais escolhas, né, sermos mais livres, somos mais responsáveis, se tornamos mais conscientes e mais parecidos com Deus. A gente não pode cair naquela cilada de pensar que o princípio da liberdade ele é absoluto, que ele pode reinar sobre todos os outros princípios. A partir do momento que a gente pensa dessa forma, a gente troca a liberdade, a capacidade de, mesmo que tenha algumas limitações, mas de conseguir escolher algumas consequências, a gente acaba trocando por uma prisão de libertinismo, né? A gente acaba cedendo a certas coisas que vão tirando a nossa liberdade. É interessante até fazer um segundo paralelo com a própria palavra de sabedoria. Ela é um mandamento que, a princípio, as pessoas podem bater o olho e pensar, poxa, isso é uma proibição. Está regulando ali a minha liberdade de tomar tais substâncias. Mas, na verdade, quando você olha, além da questão da obediência, obviamente, você vê ali uma questão de liberdade também. Talvez as pessoas conheçam casos de amigos ou de familiares que têm algum problema com um vício relacionado a alguma substância ou algo do tipo, e percebe que com o tempo aquela pessoa ela fica escravizada e ela perde a própria liberdade dela. Ela fica condicionada a uma substância exterior controlando a vida dela. E é até interessante que o presidente Boyd Packer tem lá no Pregar Meu Evangelho uma declaração a respeito dele, da palavra de sabedoria, que ele diz que é praticamente impossível uma pessoa embriagada ou que tem um vício muito forte na questão do alcoolismo, ele cita esse exemplo, conseguir escolher ouvir o próprio Espírito Santo. Ou seja, ele se condicionou numa situação de que ele perde, inclusive, a sensibilidade dele, querendo ou não, de ouvir o Espírito Santo. Então a gente precisa fazer essa separação. A liberdade é uma coisa e o libertinismo é outra completamente diferente, mas que hoje em dia é pregado isso. Liberdade é como se fosse igual fazer o que você quiser sem se importar com as consequências, como se você pudesse escolher as consequências, mas a gente vê que no Evangelho não é bem assim. Não só no Evangelho, mas em toda a realidade que a gente vive, que é controlada pelas leis do Evangelho. Existe lei e consequência. Essa é a lei que impera no mundo que a gente vive. Não dá para fugir disso.
Mudando um pouquinho aqui o tópico, saindo dessa Deixa eu questão só da fazer liberdade. um parêntese aqui, ó. É interessante, porque às vezes, na maioria das vezes, a gente, além de simplificar, a gente mundaniza e a gente superficializa o entendimento de muitas coisas. Você falando sobre a palavra de sabedoria, tem uma coisa muito maior que a gente não muitas vezes passa despercebido. O que nós somos, né? Somos carne e espírito, e aí nos tornamos alma vivente, né? A gente aprende isso no livro de Alma, né? A Alma vai explicar para o seu filho, mas Boyd K. Packer, né? O Elder Boyd K. Packer, ele vai explicar também bastante disso em um discurso dele. Mas nós somos corpo e espírito, e nos tornamos alma vivente. O corpo, ele traz junto com ele, né, a queda, portanto o homem natural, né, e todas as tendências mundanas que nos afastam de Deus. O espírito vai fazer a ligação da nossa pré-mortalidade e é o que vai ser, se fortalecido, vai ser a essência que vai purificar o nosso corpo e vai nos levar de volta para Deus. Os mandamentos, em sua grande maioria, eles são para frear exatamente os impulsos do corpo. Então, falando da palavra de sabedoria, existe uma série de impulsos dentro do nosso corpo que eles são animalescos, no sentido do corpo animal, né? Então, toda vez que nós nos sujeitamos a essa influência que fortalece, né, o homem natural, e aqui é isso que eu quero dizer sobre animalesco, é o homem natural, né, que ele é instintivo, ele é, né, lembrando aqui, fazendo uma linguagem comum para os membros da igreja, como é que os lamanitas se tornam, né? Eles se tornam homens bárbaros, né, com poucas roupas, com vestimentas, se tornam nômades, né? Se tornam ali improdutivos, preguiçosos, né? Se tornam homens totalmente desprovidos, né, de uma capacidade espiritual. Eles eram totalmente animalescos, né? Sim, parecia realmente um animal, né? É isso que os lamanitas se tornam no final das contas. E o que significa isso? Significa que o corpo ele foi totalmente explorado, ele foi fortalecido e ele venceu o espírito. Porque o espírito é a única coisa que vai puxar o nosso corpo e nos elevar a receber luz, receber inspiração e ontologicamente, ou seja, no sentido final de nossa existência, o que significa a gente se tornar homem? É nos tornar realmente a imagem e semelhança de Deus. Sendo um homem de razão, um homem de espírito, né? Um homem que é livre de si mesmo porque venceu as coisas naturais. Então, a palavra de sabedoria é um dos grandes mandamentos que vai ali nos ajudar a vencer a luxúria, a gula, a preguiça, todos os pecados capitais ali, né? Porque o corpo, ele é tendencioso a esses pecados capitais que a gente conhece, né? Inclusive a gula e tudo mais. Então, a palavra de sabedoria está intrínseca nessa questão. Então, o que as leis eternas são? São leis que protegem e fortalecem o teu espírito para que teu espírito tenha força de sobrepujar a tua carne. Esse é o grande ponto que as pessoas acham. A gente está tratando só de proibições e prazeres, né? As pessoas estão muito superficializando o que significa exatamente alguns mandamentos, né? E isso é muito importante a gente compreender, né? Os benefícios eternos, ontológicos, finalísticos, né? Do que significa, então, mandamentos como esse, por exemplo, a palavra de sabedoria. Né? É aquela velha história, né? Qual que é o lobo que você vai fortalecer é o que vence. Então, todos os mandamentos a gente vai perceber que são para minimizar a força do homem natural e fortalecer a força do homem espiritual. Isso aí cai naquela famosa escritura também de Alma: iniquidade nunca foi felicidade. E é justamente isso que as pessoas confundem hoje. Poxa vida, eu não posso ter os meus prazeres para eu ser feliz, eu não posso, de vez em quando, enfiar o pé na jaca para conseguir ter os meus momentos de felicidade e prazer. E às vezes as pessoas elas estão num estado que confundem o sentir o prazer com a própria felicidade. O Maxwell pontuou muito bem aí que nós precisamos ser a imagem e semelhança de Deus,
E eu diria que só não apenas fisicamente, né? Nós temos um corpo semelhante ao de Deus, nós temos uma estrutura, mas também espiritualmente nós precisamos ser parecidos com Deus. E aí entra naquilo que ele perfeitamente explicou, do espírito conseguir sobrepujar o corpo e não o corpo tornar uma prisão por espírito. E acho que o segredo é justamente isso, Maxwell. As pessoas caem talvez na cilada do inimigo de pensar de que o prazer é a felicidade suprema. O que importa é eu sentir os prazeres da vida. O que importa é eu comer bem, o que importa é eu curtir a vida, o que importa é no final de semana eu me libertar de todas as coisas e ter as boas sensações. Mas a questão, que aí o Evangelho até ajuda a responder é: será que isso é felicidade? Se isso não é felicidade, o que é a própria felicidade? Já que resgatando lá aquilo que lei ensina, os homens existem para que tenham alegria. O que seria então a felicidade, já que a gente aproveita essa questão da liberdade e entra já nessa questão da felicidade? É bastante interessante, né? Enquanto a gente estava falando, você falando aqui, eu estava pensando, né? Por exemplo, né, um cachorro, ele é feliz? Né? E aí o que o cachorro faz? Né? Ele lambe, ele corre, ele brinca, ele está sempre ali envolvido nas coisas de sensação, né? Ele vai lá, não tem freio na questão da sexualidade, né? Tem uma cachorra, e ele vai, e a cachorra tá, né? Enfim. Por quê? Porque ali é por instinto. Por isso que quando a gente fala do homem natural e fala que ele é animalesco, porque é puro instinto, é pura carne ali, é os instintos naturais de uma lei natural carnal, né, que sobrepõe. Então, quando a gente percebe, qual a diferença então da gente para um tatu, né? Qual que é a diferença da gente para um cachorro, qualquer coisa, né? É a razão. E a razão só é adotada aos seres humanos. Por quê? Porque os seres humanos têm um espírito, né? E não só um espírito na questão de homem, né? Porque os outros seres também têm, como animal, os vegetais têm espírito, mas é um espírito racional. E esse espírito racional, através da razão, né? Santo Agostinho, ele diz que para nós chegarmos a Deus, nós precisamos de duas asas. Uma asa é a razão e outra asa é a fé. Essas duas coisas nos levam para Deus. Então, a nossa razão, quando ela é bem utilizada, ela vai nos levar ao ponto que agora a gente pode entrar aqui também, que é a verdade. Né? Então, contemplar a felicidade ou viver da felicidade é quando nós estamos entregues à nossa razão. Então, os prazeres, eles na verdade minam a nossa razão. Né? Porque o que responde uma pessoa, então, fazer a utilização de alguma substância todos os dias? Não é uma razão. Não é uma razão no sentido de razão, não de motivo, né? Não como sinônimo de motivo, mas não é uma razão no sentido de racional, né? Então, ele está ali escravizado pelos instintos e está ali só buscando prazer. Então, tem muita diferença entre os prazeres puros, né, e os prazeres impuros. Os prazeres não são sinônimo de felicidade, né? Quando fala assim, e hoje, outra coisa, a felicidade, ela no mundo de hoje, ela tem muito uma questão estética. Estética e situacional, né? Então, o que é a felicidade? É estar sentado na praia tomando água de coco ou alguma outra coisa. O Victor comentou aqui, bem grande, eu não consigo ler o comentário dele. Victor, eu não consigo Deixa eu só ler o comentário do Victor, porque ele casa muito bem com o que você está falando. Ele diz o seguinte, ó: ninguém sente prazer por acordar às 3 da manhã para trocar um bebê que sujou a fralda. Mas é o puro amor por saber que se não trocar a fralda do bebê, ele vai ficar assado. Exatamente, né? Então, a gente vive na sociedade do prazer, do entretenimento, da estética do prazer. Eu queria estar, sei lá, fazendo alguma coisa, né? E a gente esquece que isso não é uma verdadeira felicidade. É prazer, mas é um prazer momentâneo, é um prazer que vai passar, ele não vai se sustentar. Eu estava conversando com um amigo meu, colega, né? Essa semana,
E eu falo assim pra ele, o que é ter alegria? A gente entrou exatamente nessa conversa, né? Sobre felicidade, alegria, né? Aí ele falou, cara, eu queria estar viajando, pulando de bungee jump, não sei o quê, não sei o quê. Eu falei, cara, é legal, tal. Mas veja, se sua alegria, se sua felicidade está condicionada a repetições de momentos que te levam a um êxtase, a um prazer, a algo, isso não é alegria. Porque a alegria verdadeira, ela é sustentável e ela é interna. Ela não precisa de algo externo, fora de mim, acontecendo, para que dentro de mim eu desperte. Isso, quando isso acontece, esse tipo de coisa, é um prazer carnal. Por quê? Porque através da minha sensibilidade, dos meus sentidos, eu vou lá e sinto algo, e ao sentir esse algo, isso se transforma em prazer, e aqui usando, né, a palavra que é distorcida, a alegria. Então toda vez que os prazeres eles estão envolvidos estritamente com as coisas dos sentidos, né, eu tenho que sentir aquilo, é um prazer carnal. E veja, não tem, às vezes, por exemplo, você fazer uma corrida, e aí você vai ali a adrenalina, acho que é ninoadrenalina também, que é outra substância, você se sente bem, e tem substâncias, né, que te fazem bem quando você faz um exercício, perfeito, não tem nada de ruim nisso, né? A questão é que isso também pode se tornar um vício. Os prazeres bons podem também se tornar um vício. Não tem nada de ruim você pular de bungee jump, né? Problema. Mas, às vezes, se você ficar só naquilo, isso também é um vício, né? Porque você está condicionando a sua alegria a estar naquilo. Então, toda vez que nós condicionamos a nossa felicidade, a alegria, né? Nesse sentido, na verdade é um prazer externo que a gente precisa para que a gente, dentro de nós, supra aquela alegria interna que a gente não tem. E aí, para fechar aqui, a única alegria, né, que nós podemos ter, que ela advém internamente, é a alegria do Evangelho. É a alegria das coisas eternas, é a alegria das coisas perenes, é a alegria das coisas divinas. Né? Essa é a verdadeira alegria. É aquela alegria que às vezes você não consegue, às vezes não, na maioria das vezes, você não consegue explicar. Você fala assim, né? Por exemplo, para quem já passou aí por alguns convênios do templo, ou às vezes até o do batismo, né? Explica como é que foi a sensação. Você não explica, você consegue se sentir, porque é algo muito espiritual, é algo muito interno, é algo que envolve o seu coração de verdade, né? É algo que é divino. Então, esse tipo é um verdadeiro tipo de felicidade, né? E as coisas que Deus cria e Deus proporciona à humanidade, por exemplo, né, o nascimento de um filho, tanto para o pai quanto para a mãe, o nascimento de um filho é uma coisa, assim, é uma alegria imensa, né? Que é algo que faz parte do plano. Então, essas coisas que fazem parte do plano de salvação, que estão dentro dessas leis eternas, é as que realmente trazem alegria de verdade. E é nelas que nós temos que estar o foco. Às vezes nós estamos com focos em outras coisas, né? Ou às vezes nós tivemos o foco nessas coisas eternas, mas aí por outros motivos, né, a gente está focado agora em outras coisas. E é por isso que vem frustrações, vem decepções, vem depressão, ansiedade. Não é condicionalmente, mas por experiência própria e pelas pessoas que eu já passei, eu não estou aqui generalizando, né? Muitas vezes essas coisas emocionais vêm porque nós estamos focados com o nosso coração e nossa mente em outras coisas e não no Evangelho eterno. Você falou sobre os convênios, até me veio uma frase, né? Às vezes é impossível explicar para quem não recebeu os convênios, mas é desnecessário também explicar para quem já os recebeu e recebeu as bênçãos, as alegrias que advêm dos convênios do Evangelho. É engraçado, né? Tem esse paralelo. Você falou a respeito da razão, me lembrou das cartas que Sêneca escreve para Lucílio, e ele fala justamente isso, que diferente de todas as outras criações dos animais, o homem ele é o único ser que tem a razão. E para que serviria a razão? Só o homem a tem. E aí ele fala que cada ser tem a sua, vamos dizer assim, a sua finalidade. E que seria a finalidade do homem, já que ele tem a razão diferente dos outros seres? E ele explica para Lucílio que a razão ela serve para que nós, homens, criados à imagem de Deus, ele não fala isso, né, mas tem tudo a ver, nós conseguimos chegar ao nosso objetivo final, de que é desenvolver essa razão para que a gente possa então conseguir descobrir a verdadeira felicidade.
e que é justamente estar nessas, não nos prazeres, nos êxtases que a gente vai sentindo, mas em descobrir a razão do nosso ser, e que isso só é possível graças à razão. E aí ele explica que a felicidade, ela está justamente aí, quando você consegue utilizar a sua razão para você olhar e pensar, bom, a minha finalidade é conseguir chegar em tal coisa, e você pelo menos buscar fazer isso da melhor maneira. E aí ele explica todas as outras coisas adjacentes, certo? Que a razão você vai fazer, a explicação da razão, a forma de que ela está sendo bem usada, é que você faz bem as coisas, você faz as coisas de um modo reto e digno. E justamente duas palavrinhas que tem tudo a ver com o vocabulário do Evangelho, que nós precisamos ser dignos, nós precisamos fazer com que as nossas ações elas sejam retas, nós precisamos ter retidão. E é justamente aí que vai estar a felicidade. E aí não importa se a tua vida ela é um mar de rosas, ou se você passa pelo seu calvário diversas e diversas vezes. Todos nós podemos sentir a verdadeira felicidade se a gente compreende isso, que é utilizar a razão para fazer as nossas ações de forma reta. Seja nos momentos de desafio, em que aquele que nós precisamos provar para Deus, que nós temos a fé, a confiança no Evangelho dele para resistir às tentações, resistir às questões, igual você explicou, dos êxtases, ou até mesmo da nossa fé, quando tentam duvidar dela, ou mesmo nos momentos bons, em que o mar está calmo e que nós podemos justamente mostrar para Deus a nossa gratidão a Ele. Aí é que está a questão da razão e da felicidade. E acho que isso tem muito a ver do que o presidente Yang ele fala. Trocando um pouquinho aqui, saindo da questão da razão e da felicidade que a gente entrou aqui, eu queria pegar pelo menos outros dois tópicos que estão nesse primeiro capítulo, que definem um pouco o que é o Evangelho de Jesus Cristo e que acho que seria bem interessante. O primeiro, ele diz o seguinte, olha só que declaração. Todas as pessoas serão salvas num reino de glória, embora não seja no reino celestial, pois na casa do Pai há muitas moradas. Imediatamente quando eu li esse trecho, eu me lembrei de um discurso do Elder Quintel Cook, se não me engano, de abril de 2009, da Conferência Geral de abril de 2009. E que ele dá um discurso assim excelente justamente sobre esse tema da salvação em todos os reinos do Pai Celestial. Isso é um pouco diferente até mesmo no senso comum dos outros cristãos, dos outros nossos irmãos cristãos de outras denominações. Normalmente eles tendem a pensar que existe o céu e o inferno e pronto, ou você vai para um ou para outro. Mas tanto o Elder Cook quanto o presidente Yang, ele usa esse termo, sermos salvos em um reino de glória. E eu fiquei pensando, poxa vida, né? O que seria, por exemplo, ser salvo no reino celestial ou no reino terrestre? Porque ser salvo no reino celestial a gente consegue, pelo menos, imaginar tamanha alegria, tamanha felicidade, tamanha bênção que a gente vai receber de ter a vida eterna. E se a gente não receber isso, o que seria ser salvo nos outros dois reinos de glória? E pensando nisso, Max, lembrando das palavras também do Elder Cook, eu fico imaginando ou tentando imaginar, né? É até difícil, que a bondade do Pai Celestial ela é tão grande que ela consegue alcançar mesmo aqueles seres, aqueles nossos irmãos aqui na Terra que tenham cometido as piores coisas e que talvez vão deixar o arrependimento justamente para quando forem julgadas perante o Pai Celestial. Na nossa mente finita a gente pensa, poxa vida, um assassino ele não merece perdão, um assassino frio que não quer mudar o pensamento dele, ele merece ser condenado no pior inferno possível. E tanto o presidente Yang quanto o Elder Cook deixam claro que essa pessoa ela pode ter um tipo de salvação, não no reino celestial, mas em outro reino. E eu tento imaginar o poder de Deus ser tão grande também que consegue resgatar essa alma, a ponto dela receber um reino de glória. Não maior, mas essa pessoa ainda consegue ser abençoada em receber alguma glória.
É bem complexo, né? Essa parte, assim, a nossa mente acho que não consegue captar. Mas basicamente a gente entende que é o amor de Deus, né? Ele quer abraçar ali todos os seus filhos e quer compartilhar da glória para, para todos os possíveis, né? É, até aqueles que não se esforçaram tanto e tudo mais, né? É bem especial a gente entender esse caráter de Deus, né? Aqui ainda, então, acho que dentro do que a gente está falando, mas o Brigham Young ele vai falar aqui, né, no primeiro capítulo sobre a verdade, né? Que o Evangelho ele compõe toda a verdade, né? E é interessante aqui, fazendo um link com o que a gente estava falando antes, né? Você falou que, né? A gente comentou isso duas vezes, eu comentei, você comentou, sobre que o ser humano, né? É o único homem, é o único ser dotado da razão, né? Se a gente for lá no hino ao verbo, né? Ou do cântico ao verbo, que é o livro de João, quando que ele fala, né? No princípio era o verbo, e a gente pegar aquilo lá em grego, né? Na tradução original, né, na verdade na escrita original, que o Novo Testamento foi escrito em grego, a palavra verbo, a palavra é logos, né? E se alguém quiser depois dar uma olhadinha no que significa, quais são os sinônimos da palavra logos, né? São mais ou menos 10 páginas ali de palavras e palavras e palavras que significam logos, né? Mas dentre elas, né, além de luz, conhecimento, sabedoria, é razão. É razão. Então, portanto, Deus e Jesus Cristo são a perfeita razão das coisas. Né? É o perfeito conhecimento. É o perfeito racional de todas as coisas. Então, veja, Jesus Cristo é razão. Né? Então, nós precisamos aprimorar a nossa razão. E aí eu vou fazer o link com o que a gente está falando agora do livro. Né? O que é, então, a verdade? Você só compreende a verdade e absorve ela pela razão. Não há outro meio. Né? Por isso que o Espírito testifica da verdade. Para que o Espírito testifique da verdade, nós precisamos, então, primeiro raciocinar e compreender pela razão. Ou seja, a fé e a razão nunca se separaram. Essa historinha que a gente vive no mundo moderno e pós-iluminista, de que a razão e fé não andam juntas, isso é balela. É coisinha para a história da carochinha, né? É historinha para qualquer aí pessoa achar que ser sabichão no mundo secular é muito melhor do que você ter fé, né? Na verdade, as duas coisas andam muito juntas, né? Então, o Evangelho é toda e qualquer verdade implantada na realidade. Lembrando lá a Doutrina e Convênios 93, me perdoa que agora fugiu a escritura, mas eu acho que é por ali, né? Que vai falar o que é a verdade, né? São as coisas como foram, como são e como serão, né? Então, o que são as coisas como foram, como são e como serão? São os fatos, é a realidade das coisas como ela acontece. São as coisas eternas, perenes. Tanto antes, como agora, como depois. Né? Então, o que é a verdade? São as leis eternas. O que é a verdade? É a lei natural. O que é a verdade? É o Evangelho de Jesus Cristo. O que é a verdade? É toda a criação de Deus e Jesus Cristo. Tudo que nela há. E aqui Isso derruba toda aquela conversa, né, de a minha verdade e a sua verdade. Não seria nem necessário, mas se a gente relembrar a introdução da última Conferência Geral, o presidente Nelson ele deixa isso bem claro. Existe uma única verdade, que é a verdade do Evangelho. E o Brigham Young aqui, já no primeiro capítulo, ele escreve a respeito disso, que a verdade ela é uma só, ela tem que ser uma. Não há como duas coisas contraditórias ser verdade ao mesmo tempo. Então, se duas opiniões, por exemplo, elas contradizem, não existe minha verdade e sua verdade. Existem duas opiniões. Mas qual que é a verdade? E aqui ele fala, né, no caso do macro, né, vamos dizer assim, a verdade é o Evangelho de Jesus Cristo. Tá, é o Evangelho de Jesus Cristo e o que isso significa, né? Às vezes a gente fala, né, e as pessoas ficam só nas palavras, mas o que significa o Evangelho de Jesus Cristo? Se a gente pegar a própria palavra Evangelho, ela nada mais significa do que os ensinamentos.
Então são os ensinamentos de Cristo, a verdade, desde como elas foram lá no início, na vida pré-mortal, na nossa vida aqui na Terra, e como elas serão. E veja que interessante, o presidente Brigham Young deixa claro que isso não se refere, vamos dizer assim, só às coisas da igreja, ou às coisas do evangelho. Porque se a gente falar as coisas do evangelho e as coisas do mundo, elas são distintas, a gente estaria errado, porque o evangelho engloba todas as coisas, tudo aquilo que é verdade. E ele deixa isso bem claro em duas citações aqui, bem no primeiro capítulo, Max. Ele diz: o Evangelho abrange toda a verdade que foi ou que será revelada, seja ela religiosa, política, científica ou filosófica. Ele é um composto de toda a eternidade e toda a verdade que se encontra nos céus, na terra ou no inferno. Esse é o Evangelho. Ele abrange toda a ciência verdadeira e toda a real filosofia. A gente sempre tem que tomar aquele cuidado, até por conta do que a gente ouve bastante na igreja, né? As filosofias dos homens, mescladas com tal coisa, etc, etc. Claro, a gente não pode deixar contaminar o que é sagrado por aquilo que não é sagrado. Mas veja aquilo que o presidente Young deixa bem claro. A verdade, ou seja, o Evangelho de Jesus Cristo, ela abrange a ciência verdadeira e a filosofia verdadeira. E isso casa exatamente com a regra de fé. Ou com os ensinamentos de Paulo também, né? Que a gente vai buscar aquilo que é amável, aquilo que é bom, aquilo que nos eleva. E aí cai também, acho que o presidente Young fala nesse mesmo capítulo, que a verdade, o Evangelho, nós da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, cremos ter a verdade na sua plenitude, né? A plenitude do Evangelho. Mas isso não significa que a gente pode achar essas partes da verdade, às vezes até escondidas, no pensamento de outras pessoas boas que buscam a Deus, ou buscam conhecer a verdade. E veja, os profetas sempre incentivam a gente a buscar aquilo que é bom. E a gente não deve pensar que Deus olha simplesmente para os membros da sua igreja ou só para a sua igreja. O plano de salvação é um plano de salvação para quem? Para todos os filhos de Deus. Sejam aqueles que têm um registro na Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, quanto aqueles que ainda não têm, ou escolhem não ter. Mas Deus ama aquelas pessoas e dá a luz dele, dá a verdade de acordo com a busca delas. E a gente pode ser beneficiado justamente em todas essas áreas, seja por pessoas membros ou não, desde que elas tenham um real intento de conhecer a verdade em Jesus Cristo. Então, eu queria levantar essa bola para você comentar também, para a gente pensar que a verdade ela não é só religiosa, como ele diz aqui. Ela não está só nas coisas da igreja. Até porque o Evangelho ele engloba, como ele diz aqui, as coisas religiosas, as coisas políticas, as coisas científicas ou filosóficas. Não, é exatamente isso. E falando sobre leis, que a gente comentou um pouco, né? Se a gente pegar lá em Doutrina e Convênios 88, tomara que eu não demore para achar o versículo. Mas se eu não estou enganado, é 88:40. Aqui, ó, é isso mesmo. Pois a inteligência apega-se à inteligência, a sabedoria recebe a sabedoria, a verdade abraça a verdade, a virtude ama a virtude, a luz se apega à luz, a misericórdia se compadece da misericórdia e reclama o que é seu. A justiça segue o seu curso e reclama o que é seu. O julgamento vai ante a face daquele que se assenta no trono e governa e executa todas as coisas. O que Doutrina e Convênios 88:40 está nos ensinando? Uma lei, que até a gente, né, comumente é conhecido como a lei da atração, né, vulgarmente aí. Mas tirando as diferenças que realmente há, né, do sensacionalismo da lei da atração vendida por aí, mas o Senhor realmente condiciona isso. Então, a verdade abraça a verdade. A nossa busca pela verdade, ou seja, qualquer ser humano que busca a verdade e ele se esforçar para isso, ele está cumprindo com uma lei e o Senhor vai conceder a ele a verdade das coisas. Ele vai conseguir, através da fé, da razão, chegar na verdade das coisas. Então, a verdade ela é muito mais ampla do que a gente pensa. Até aquela escritura que diz, né? O Senhor está obrigado a fazer quando a gente cumpre. Exatamente. E é interessante, né? Aqui um paralelo, né? A gente tem as universidades, né? Universidade. Você vai lá e você vai fazer universidade? Vou, né? Tem a faculdade, tem a universidade. Qual era o propósito, então, da universidade?
era unir todas as doutrinas, todas as matérias, todas as ciências, porque a verdade é uma só. Só que aí você divide ela em partes para conhecer melhor a verdade das coisas. Então tudo é universalmente uma coisa só. Toda a verdade, ela, né, ela abocanha tudo isso aí, mas aí ela é dividida, né? Não é só uma matéria, só a ciência é verdade, a filosofia não. Só a teologia é verdade, a ciência não. Não, tudo criado por Deus é verdade, né? E aqui ele fala o seguinte, ó, o Brigham Young, né? Todos os seres... Ah, não, desculpa, essa parte ainda não, é uma outra parte que eu marquei aqui. Existe apenas um sistema e ciência de vida verdadeira. Todos os demais conduzem à morte. Este sistema emana da fonte de vida. Quando Jesus Cristo fala que ele é a verdade e a vida, né, e o caminho, né, mas a verdade é literal mesmo. Todas as coisas que são verdadeiras, puras, amáveis, belas, louváveis, edificantes, tudo é de Cristo, é de Deus, é do Evangelho, faz parte do Evangelho. Então nós temos assim que perceber que a verdade está em todas as coisas, né? E aí a gente tem que ter esse crivo, junto com a ajuda do Espírito, junto com a nossa fé, junto com a razão, a gente pegar e compreender a verdade das coisas, porque o Espírito vai testificar. Olha o que Brigham Young ainda diz. Todo filósofo verdadeiro que compreende os princípios da verdade tem muito do Evangelho e na mesma proporção, um santo dos últimos dias, quer saiba disso ou não, né? Essa declaração é muito interessante, né? Então, o que é o filósofo? A gente também tem uma visão distorcida do filósofo. O filósofo não é aquele cara que fuma charuto ou não sei o quê e que fica falando, o céu é azul, é preto e fica popopó, né? Uma visão muito... a gente tem uma estética do que significa filosofar, né? Ou do que significa um filósofo. E não é isso. O filósofo é aquele que está em busca contínua da verdade. Onde? Em todas as coisas. Em todos os lugares. O interesse dele verdadeiro é conhecer a verdade. Não é elaborar ideologia, não é defender ideologia, não é... enfim, é buscar a verdade. Inclusive as verdades eternas. Então todo filósofo verdadeiro, ele vai chegar nessas conclusões porque são verdades. Então assim, o que explica Sócrates, Platão e Aristóteles já saber que o corpo é constituído de corpo e espírito e que a gente é uma alma? Como é que os seres assim, pagãos, né, pessoas pagãs que não tiveram nenhum contato com a religião monogâmica, monoteísta, monoteísta, que no caso, né, seria ou Jeová ou depois, né, o próprio Deus e Jesus Cristo, mas como é que eles chegaram ao ponto de saber que virtudes são aquilo que aprimora a alma e que a moral ela não é discutível, ela não é relativa, né? Ou seja, Aristóteles, Sócrates e Platão chegaram em muitos dos quesitos que o cristianismo a gente sabe que pelo cristianismo é verdade. E como é que eles chegaram nisso? Porque é verdade, entende? Então, assim, por meio de raciocínio da razão e da busca da verdade, inspirado também pelo Espírito do Senhor, outras pessoas, no caso aqui filósofos, como a gente está falando, chegaram a verdades eternas. Sócrates defende, né? Aristóteles defende piamente, né? Que eles relatam que a alma é eterna, né? O espírito é eterno. Então, olha que beleza nisso. Então a gente não pode só se fechar para o evangelho, porque há verdades em outros lugares. E por isso que tudo que é amável, verdadeiro, belo e que estiver, né, fora da igreja, institucionalmente falando, a gente deve buscar. Tem autores aí fantásticos, né? C.S. Lewis, que é um cristão. Tem autores católicos. Eu estou lendo, por exemplo, Confissões de Santo Agostinho. É um livro espetacular. Eu nunca aprendi tanto sobre confissão, sobre sinceridade com Deus, sobre oração, assim, com esse livro. A gente precisa expandir o nosso horizonte, porque a verdade vai estar em todos os lugares quando a gente enxerga, né? Isso é muito especial que a gente faça, né? Eu já citei ele hoje, né? Vou citar de novo. O Victor Salles, que é um filósofo aqui brasileiro, né? Formado, doutorado e tudo mais, ele vai dizer que todo filósofo, entenda, quando eu vou dizer a palavra que eu vou dizer agora, eu não estou falando no sentido de autoridade, com sacerdócio e tudo mais, mas no sentido de aquela pessoa que compartilha o evangelho. Ele fala o seguinte:
que todo filósofo é um apóstolo da verdade. E aí a verdade com V maiúsculo, né? Que é o evangelho, são as coisas eternas. Então todo filósofo é um apóstolo, né? Por quê? Porque o apóstolo é aquele que ele compartilha a verdade, ele leva a verdade, né? Então o verdadeiro filósofo faz isso. Assim como a gente já viu filósofos fazerem realmente na realidade, né? Aos três que eu citei aqui, Aristóteles, Platão e Sócrates, né? Como outros também. Então é muito importante a gente estar aberto, né? A gente está aberto a esse tipo de conhecimento, né? Que a verdade está em todas as coisas e tudo que é verdade faz parte do evangelho. Então a gente pode ir lá fora, buscar essa verdade e falar, olha, ela faz parte do evangelho. É isso que Brigham Young fala aqui no livro dele. É até contraditório a gente pensar, né? Se fechar nas coisas do evangelho, porque o evangelho ele não é fechado. Como diz aqui o presidente Young, ele é aberto. A verdade, que é o evangelho, ela está em todo lugar, desde que seja aquilo que Deus determinou, desde que seja essa lei que ele determinou. E ela está acessível a todos os filhos dele. Ele não faz distinção de pessoas. Aqueles que buscam, receberá. Aquele que bate, ser-vos-á aberto. Então, quando a gente pensa, vou me fechar só nas coisas do Evangelho. Não, na verdade, você tem que se abrir para todas as coisas do Evangelho. Como ele disse aqui, né? O Evangelho, ele abrange a verdade, né? Com V maiúsculo, como você disse. Seja ela nas questões religiosas, científicas, filosóficas, políticas e assim por diante. Tantas outras áreas que a gente vai observar. Seja desde lá na biologia, na física, até na filosofia, na teologia, assim por diante. A gente tem que buscar aquilo que é a verdade, aquilo que é o Evangelho de Cristo. E a gente tem que tomar cuidado com aquilo que é o anti-evangelho, né? Aquilo que se passa como algo vindo dos céus, mas na verdade é uma maquiação para tentar enganar os filhos de Deus aqui na Terra. Você falou sobre encontrar a verdade, né? Enfim, nas palavras até daqueles que não foram membros da igreja. Você citou aqui alguns pagãos, né? Até me fez lembrar o comecinho da Divina Comédia, que mostra, se não me engano, Sócrates, Platão e Aristóteles lá no primeiro círculo do inferno, mas eles não estavam nos piores, né? Eles estavam ali só no deserto, como se Dante estivesse falando, esses caras, eles de certa forma receberam uma pequena bênção, porque eles encontraram parte da verdade, mas não se converteram ao cristianismo. E na verdade, pensando no plano de salvação como a gente conhece, é muito mais. Esses mesmos pagãos, eles vão receber a oportunidade de receber os missionários, se já não receberam, né? Do outro lado do véu. E aí o evangelho vai ser pregado, eles também na sua plenitude, como a gente fala hoje em dia aqui, como os missionários fazem. E olha que interessante, já para a gente encaminhar pro fim, pegando ainda esse gancho, né? O evangelho, abrange toda a verdade de todas as seitas e partidos. A meu ver, e aí é uma opinião do presidente Brigham Young, o plano de salvação deve ser um sistema puro e sagrado em todos os sentidos. Deve revelar coisas que não estão ao alcance de nenhuma igreja ou reino. Deve abranger todo o conhecimento que existe sobre a face da terra ou então não pertence a Deus. Tal plano incorpora todo um sistema de verdadeira doutrina existente na terra. E aí, de novo, seja ela eclesiástica, moral, filosófica ou civil. Ou seja, Deus, ele espalha a doutrina dele, a verdade, que é a doutrina dele, acessível a todas as pessoas. Eu creio que nós, como membros da igreja, e até o trecho que você leu, aquele que procura a verdade, ele é um santo dos últimos dias, seja a pessoa sabendo disso ou não. Nós, como santos dos últimos dias, precisamos compreender isso, talvez de uma forma melhor, para a gente não colocar de lado muitas formas que Deus ele quer abençoar, inclusive a igreja dele, que ele estabeleceu aqui na terra, de uma forma mais alicerçada. Porque mesmo dentre algumas pessoas que não são membros, nós podemos tirar proveito da boa intenção delas para colocar uma coisa mais, para acrescentar aquilo que nós já temos revelado. Até porque essa verdade que essas pessoas conseguiram ter acesso foi porque Deus permitiu, ou seja, porque Deus revelou a elas. Eles usando a razão, a fé, seja o que for.
Então nós precisamos ter esse respeito também. Maxon, Exatamente. já estamos, Você me falando aí só. já estamos aqui há rapidinho. pouco mais de uma hora. Aproveita então esse gancho para fazer as tuas considerações finais e aí nós passamos para o encerramento. Ok. Não, por exemplo, né, a gente tem aí agora aqui no centro de visitação no Templo de São Paulo, lá, o Christus, né, que é aquela obra de arte, né, me fugir na palavra, né, não é a figura, né, mas a estátua ali de Cristo, né. E aquela estátua, ela foi feita pelo norueguês e ele não é membro da igreja, né? Então, o tempo voou, voa. Muito bom. Muito bom. E lembrando que a estátua não está só no centro de visitação em São Paulo, lá em Salt Lake, né? Ela acabou virando quase que virou o logo oficial da igreja. Virou. Então, por que motivo, né? Provavelmente aquela estátua é a mais parecida com o corpo de Cristo, né? Assim, no sentido geral. Algum motivo tem, e provavelmente esse motivo é porque aquele homem que fez aquela escultura, né? Fez aquela estátua, ele chegou muito próximo da verdade, né? Se não é a verdade. Mas enfim, o ponto é que a igreja utiliza de uma obra de um homem que não é membro. Então, só para a gente aí dar um exemplozinho simples, né, do que você está falando aí, Lucas. Caminhando então para o final, aqui a gente já passou mais de uma hora. Agradecemos muito quem compartilhou, quem ficou, quem comentou, quem participou com a gente aqui. Eu sei que não é fácil ficar escutando por muito tempo, né? Eu aqui com a minha voz um pouco fanha, problemas de áudio que a gente está tendo aqui, eco e tudo mais. Então a gente agradece muito a paciência de vocês. É importante que a gente se apegue ao conteúdo, né? O que a gente está tentando compartilhar aqui com vocês é muito importante e vem de um conteúdo muito maior que nós, que é o presidente Brigham Young, né? 2 pontos que eu gostaria de citar aqui para a gente encerrar é uma frase que ele fala aqui, né? Ele vai explicar o que é o fanatismo, né? O que é o fanatismo? Ele fala assim, ó: são realmente os fanáticos os que adotam falsos princípios e ideias como fatos, e tentam estabelecer uma superestrutura sobre um alicerce falso. São os fanáticos, por mais fervorosos, ardentes e zelosos que possam ser, eles podem debater ou argumentar sobre falsas premissas até o fim do mundo, e o resultado será sempre falso. Então, deixa eu só te fazer uma pergunta. Você vai citar Wagner? Também, né? Também. Mas, vou deixar para você, né? Só o ponto que eu queria falar aqui é que, assim, toda ideologia, toda coisa, ela que é o que o Wagner vai falar, né? Ela precisa ser falsa, né? Na essência dela é falsa, então ela é incorporada de uma pseudo-realidade, uma pseudo-verdade, para ela poder ser vendida, ser passada, né? São falsas ideias. Mas o interessante aqui é pensar que o fanático, o que ele é então? É o cara que ele não tem razão no sentido próprio, porque ele está apegado a alguma coisa falsa, e lembra, o Espírito Santo não pode testificar da mentira, ele vai testificar da verdade. Então a pessoa não teve fé, uma experiência espiritual, e não usou a razão, porque a razão também, como a gente aprendeu, é uma lei que nos leva à verdade. Essas duas coisas estão conectadas. Quando então nós somos fanáticos? Quando estamos apegados a uma doutrina, a um dogma, a uma ideologia, a algo que não tem base real na realidade, ela não tem base real na verdade. É uma pura mentira, como ele coloca aqui, é falso. Isso é o verdadeiro sentido de fanático. Então, viver a religião, né, que nós sabemos ser verdade, viver o evangelho eterno de Jesus Cristo, que nos tornará como ele é, não é fanatismo. Né? Viver e buscar ser melhor a cada dia, viver as leis celestiais, enfim, fazer as coisas que Deus quer que nós façamos e nos esforçarmos de corpo, mente e alma para isso, não é fanatismo. Fanatismo é se entregar a falsas filosofias, falsas ideias, falsas ideologias,
coisas com promessas falsas, com premissas falsas, que vão nos levar exatamente para a morte, para a escravidão, para algo que não seja eterno. Você quer citar alguma coisa antes disso aí? Para eu passar para outra parte? Pegar só esse gancho, né? Que quando você falou foi inevitável não pensar no Eric Fögling, né? Que foi um filósofo, como a gente comentou, e ele acerta na mosca isso. Até algo que casa com o que o Brigham Young falou ali naquele trecho. Aqui, só pro pessoal. Eu só não sei se está nesse livro, não sei se está no Reflexões Autobiográficas ou naquele que é bem famoso dele, que está só em inglês. Não me recordo agora. Enfim, ele cita justamente isso, que a ideologia, né, ela é como se fosse um óculos que ela turva a nossa visão da realidade, né? Ela faz o contrário do que o óculos bom e correto deveria fazer, que é, para quem tem miopia, corrigir a visão, etc., né? Igual o meu caso, senão eu vejo tudo embaçado, embaralhado. E a ideologia seria como se fosse esse óculos, né? E até fazendo um paralelo com aquela parte do Mágico de Oz, em que eles entram lá no mundo que é todo da cor esmeralda, mas era só o óculos. Quando eles põem o óculos, eles ficam vendo tudo, nossa, isso aqui é tudo verde esmeralda, que maravilha, tal. E eles não podiam tirar o óculos, senão eles ficariam cegos. E aí, por uma questão, eles tiram o óculos e veem que as coisas não são esmeralda. Elas são normais, têm as cores do mundo normais. E a ideologia é justamente isso. Ela cega a nossa mente para ver algo, e aí tem sempre uma pegadinha. Ó, se você tirar o óculos da ideologia, é aí que você vai ficar cego de verdade, é aí que você não vai ver como o mundo ele é maravilhoso e perfeito de acordo com as cores do nosso óculos. Então a ideologia muitas vezes é justamente isso, né? Ela é o oposto da realidade, e aí a gente perde a nossa noção de verdade. Maxwell, quer arrematar então com uma última palavra? A minha consideração final era essa. Muito bom. O último ponto que eu gostaria aqui de tratar do livro, né, do discurso de Brigham Young, um subtítulo que tem aqui, que ele diz assim: são necessárias todas as virtudes humanas para formar um santo. E isso eu achei muito interessante, essa parte, né? É uma parte que eu tô me dedicando bastante, que é aprender e estudar sobre as virtudes, né? A gente conhece isso também como atributos de Cristo, né? O capítulo 6, por exemplo, do Pregar do Evangelho, vai citar alguns atributos de Cristo. Então, Cristo compõe todas as virtudes humanas, né? E o que é a virtude? De uma maneira bem simples, é todo comportamento, atitude, pensamento que vai melhorar o seu ser como um todo, né? E é interessante, a virtude é ao contrário do vício. O vício, a palavra vício, ela também está ligada com defeito, né? A palavra vício em latim, vitio, ela também está ligada a defeito. Então, o vício, ele é um defeito no ser humano. Toda vez que nós estamos, então, portanto, viciados, seja em qualquer tipo de coisa, nós estamos trazendo um defeito ao nosso corpo, no sentido corpo geral, né? Não só o corpo carne, mas ao nosso ser. Portanto, as virtudes é a única maneira, então, de controlar esses vícios e vencê-los. Então, nós nos dizemos que somos membros da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Portanto, nossa condição é de nos santificar, de nos tornarmos santos, né? E como é que nós fazemos isso? Aqui o próprio Brigham Young está dizendo: todas as virtudes humanas são necessárias para o nosso aprimoramento. Então, basicamente, isso vai nos levar a que devemos, na prática, nos tornar pessoas melhores diariamente. E com a ajuda da expiação, né, da graça, do poder expiatório, nós vamos conseguir, então, ter esses dons, essas virtudes, esses atributos de Cristo. E eles são inúmeros, né? Dentro da teologia, a gente tem o que é chamado de virtudes cardeais e virtudes teologais. E é interessante que a gente tem 7 pecados capitais. E as virtudes cardeais e teologais somadas também dão 7, né? Então isso é bem interessante. As virtudes cardeais, eu trouxe uma colinha aqui porque eu me confundo sempre, né? Mas basicamente é a coragem, a justiça, a prudência e a temperança.
né? E a gente vê isso muito no Novo Testamento. Por exemplo, Paulo cita muito sobre essas virtudes, né? A temperança, por exemplo, né? E as virtudes teologais é a fé, a caridade e qual que é a outra? Fé, a caridade e a coragem. E a esperança, desculpa. Fé, caridade e esperança. Essas três, né? Então essas 7 virtudes são constituídas pelas virtudes cardeais e as virtudes teologais. Veja, é muito trabalho para fazer. Por Moroni e Alma, né? Perfeito, né? O Moroni vai falar ali em Moroni 7, né, sobre a caridade, a fé, a esperança, de uma forma muito grande. E não é à toa que eles falem disso. É porque tais virtudes realmente podem purificar ali o nosso ser, então nos santificar, nos ajudando a nos tornar mais santos, né? Então, fechando mesmo, que eu tô, né, tô demorando para fechar, mas nós vivemos hoje num mundo onde nós estamos constantemente em potencial pecado. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, o Instagram. A gente está no Instagram agora, né? E estamos fazendo, pelo menos acredito, uma boa utilização dessa ferramenta nesse momento. Agora, e as pessoas que estão aqui com a gente também acredito estarem, né, fazendo um bom conteúdo, como a gente pode fazer outras vezes isso, né? As pessoas têm bons conteúdos. Mas, por exemplo, no Instagram é inegável que eu posso cometer todos os 7 pecados capitais. E outros ainda. Eu posso... Acho que começa pela preguiça, né? Você fica lá parado meia hora olhando no Instagram. Isso aí é preguiça. Eu poderia estar fazendo outra coisa, mas eu posso cometer o pecado da luxúria. Vejo pessoas ali, né? Eu posso cometer o pecado da gula. Eu posso cometer o pecado da avareza, da cobiça, só de utilizar o Instagram. Eu não estou dizendo que é usar o Instagram errado, mas nós podemos potencialmente estarmos cometendo esses pecados. Então, trabalhar as virtudes nos ajuda a poder usar as coisas e vencer essas tendências que às vezes nós estamos fazendo. Então, tomar consciência disso é muito importante. E como é que a gente toma consciência disso? Quando a gente, então, busca as virtudes. A virtude da temperança, de controlar os nossos apetites, a virtude da coragem para vencer certos medos, a virtude da esperança, né? A virtude da fé para confiar no Senhor, para vencer também as nossas fraquezas e os nossos pecados. Eu me surpreendi muito com a leitura desse livro e eu testifico de todas as coisas até agora que foi falada pelo presidente Brigham Young, né? E eu sei que nós podemos então nos tornar pessoas melhores. O Evangelho é o único meio, né? Como ele coloca, é o único sistema com leis eternas que podem realmente nos ajudar a nos tornarmos seres eternos, que esse é o nosso potencial, né? Voltar a viver com Deus. Agradeço muito aí a presença de todos que passaram e que estão agora com a gente. E eu acho que é isso. Obrigado pela oportunidade, Lucas. Aqui acompanhe então o Pelo Estudo Pela Fé. Meu Instagram é maxwell.freitas37. Também tem o Instagram do Lucas, se quiser acompanhar a gente individualmente, mas acompanhe o nosso canal aí Pelo Estudo Pela Fé, que a gente vai ter outros conteúdos aqui, seja de mim, seja do Lucas, seja da Sara, que hoje também não pôde estar com a gente, seja do Moroni, como também fez falta hoje, né? A gente está querendo aqui poder trazer bons conteúdos para todos nós. Perfeito, o Max já fez toda a propaganda, tá? Tirou 10. Eu não sou bom de fazer isso, não. Como ele disse, o Instagram ele não é bom ou mal, depende daquilo que a gente vai usar nele, né? Isso casa com o que Sêneca ensina. Existem as coisas boas, as coisas más e as coisas indiferentes. O Instagram é indiferente, depende de como a gente vai usar ele, se vai ser para o bem ou para o mal. Então, obrigado a todos que estiveram aqui, usando o Instagram para o bem, como bem pontuou aí. Esperamos nos rever daqui, provavelmente 2 semanas, eu, o Max e o Moroni. Desejamos tudo de bom aí para vocês, que a gente possa estar juntos daqui a 2 semanas novamente, continuando esse projeto que é o Resenhando o Livro Discursos do presidente Brigham Young. É isso, pessoal. Até mais. Uma boa semana para vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau.